Dando continuidade, eu chamo o representante da ABETA, da Associação Brasileira de Empresários de Ecoturismo e Turismo de Aventura, o senhor Vinícius Viegas, conhecido como Banjo. O Vinícius é o atual presidente da Associação da ABETA, né, Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, é sócio e CEO da NetTrip, agência e operadora de turismo, montanhista há 22 anos, né? É formado pelo Centro Excursionista Brasileiro, graduado em marketing, especialista em marketing digital. É ex-presidente da ACTA, Associação Carioca de Turismo de Aventura, e é palestrante sobre temas relacionados, né, a todos esses isso que foi falado, principalmente gestão, sustentabilidade, empreendedorismo, marketing digital aplicado ao segmento de turismo e turismo de natureza. Vinícius, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, professora. Bom dia, gente. Prazer, eu sou o Vini, ou Banjo, como vocês preferirem. Obrigado, Camila. Obrigado, Leandro, professora, pelo convite. Bom, vou ter a oportunidade aqui de... Primeiro, eu estou muito feliz em estar aqui, né? Eu sou do Rio de Janeiro e a gente acaba rodando o Brasil inteiro pela ABETA, dando capacitações, treinamentos e poder falar na nossa casa é sempre muito orgulho. Com a presença do JJ, do Jonas, que estava aqui então, mas em casa é impossível, né? Bom, a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, a ABETA, ela completa 20 anos esse ano. A gente nasceu quase junto com o Ministério do Turismo. A ABETA ela é uma iniciativa de empreendedores, de fato, do segmento, né? Um grupo que existia no Yahoo, antigamente, chamado JETA, Grupo de Empresários de Turismo de Aventura. E com a criação do Ministério do Turismo foi também demandado que o segmento tivesse alguma representatividade para poder dialogar, né, com o governo federal. E a partir daí esse grupo, o JETA, se transformou na ABETA e a gente está há 20 anos aí ajudando o Brasil, né, a se desenvolver no segmento de ecoturismo e turismo de aventura. Eu atualmente sou presidente da NetTrip. A NetTrip é uma agência operadora de turismo aqui do Rio de Janeiro. A gente trabalha com pacotes de viagem para destinos de natureza do Brasil. O trabalho na NetTrip me mostrou que é preciso dialogar com o poder público, a gente precisa de fato melhorar as instalações e os unidades de conservação no qual a gente trabalha. Então eu acabei me envolvendo com a ACTA, que é a Associação Carioca de Turismo de Aventura. Fui vice-presidente, fui presidente, hoje sou conselheiro e o trabalho na ACTA me levou até o convite para participar da diretoria da ABETA, onde eu comecei como vice-presidente e estou agora no segundo mandato como presidente da associação. Tá? Meu Instagram é vini.banjo, banjo é porque de fato eu toco banjo, cavaquinho, eu dou samba, então vocês procurarem no Instagram vocês me acham, mas vamos seguindo. Pode até aparecer minha carinha aqui, pode dar no play. Basicamente, a gente, no Brasil, o Brasil hoje distribui a pauta de exportações, minério de ferro, soja, açúcar, petróleo, isso vai variando de acordo com a sazonalidade, de acordo com o ano. E o nosso sonho da ABETA é fazer com que o turismo se torne o quinto elemento desse mosaico de exportações. A gente acredita, inclusive, que a gente consiga superar a quarta e terceira posição nos próximos 10 anos, se a gente de fato fizer um trabalho de qualidade, focando na segurança e na sustentabilidade. Os recursos do Brasil hoje, né, são recursos naturais, recursos culturais, de acordo com o Fórum Econômico Mundial de Competitividade. Esses são os nossos as nossas grandes referências no qual a ABETA se apega para que a gente possa de fato construir um modelo de turismo brasileiro. A gente no Brasil costuma muito copiar o que acontece no hemisfério norte, mas a gente precisa criar, a gente acredita que a gente precisa criar um modelo de turismo genuinamente brasileiro, com a nossa cultura, com as nossas raízes. Pode passar, por favor? Com tudo aquilo que a gente tem de fato, né? Com tudo que tem no Brasil. Será que o turista do hemisfério norte sabe o que tem no Brasil? Ou será que ele acaba sendo impactado pelas festas,
pelo que é passado já há 20, 30 anos, né, na parte promocional. A gente, de fato, não concorda muito com a forma como o Brasil foi promovido nos últimos anos. Vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas é interessante perceber que, às vezes, nem o brasileiro conhece, de fato, o Brasil. Né? Então, assim, a gente precisa criar produtos, de fato, que absorvam a nossa cultura, turismo de base comunitária, todas essas segmentações, né? E trazer o apelo da natureza e das atividades ao ar livre como referências. Né? Estava conversando com o Jones, o turista chega na praia de Copacabana, quando ele olha para trás, ele vê aquela floresta que ele não sabia que existia. Só que ele já planejou a viagem. Né? E antes de vir para o Brasil, o turista decide vir para a América Latina, para depois vir para o Brasil, para depois decidir se vem ao Rio. Existe um processo de convencimento, né, no turista, que a gente precisa trabalhar em conjunto com os países latinos para que a gente possa, de fato, se unir e poder absorver essa demanda que é tão grande no turismo internacional, mas que o Brasil acaba atuando de forma muito tímida. É interessante perceber que a nossa conta turismo ela é deficitária. Os gastos de turistas, de brasileiros no exterior, ele supera o gasto de estrangeiro no Brasil. Em 2022, a gente está aí com déficit de 7 bilhões de dólares. O brasileiro gasta mais em ver o Mickey do que, de fato, promovendo aqui o turista estrangeiro visitando o país. E a gente pretende mudar essa conta, promovendo as atividades seguras, com qualidade e com sustentabilidade. Promovendo hoje destinos de natureza do Brasil. A gente acredita que é possível, é um caminho muito longo, é um desafio. Eu sou um cara muito otimista, então tudo que eu vou passar para vocês aqui é de fato otimismo. A gente trabalha com ecoturismo e turismo de aventura porque a gente ama o que a gente faz, a gente não vai deixar de fazer isso. Então a gente de fato precisa se agarrar às oportunidades e às expectativas positivas que o Banjo, o Vini, de fato acredita que a gente está vivendo um momento de oportunidades. Pode passar, por favor? No último ano, o Brasil voltou ao crescimento de 2019, 15 a 25% ao ano no mercado de ecoturismo. A gente está movimentando aí cerca de 70 milhões de dólares ao ano. Esse número é aproximado, visto que 90% das empresas são microempreendedores, então ter esses dados é muito difícil. O ecoturismo e o turismo de aventura ele é responsável por 1 a cada 4 viagens no Brasil de turistas estrangeiros e ele é um fator motivador de 18,6% dos turistas que visitaram o Brasil. Aproximadamente nós somos 13 mil empresas, dessas 13 mil, 91% são microempresas, 5% empresas de pequeno porte, 3% de mais. Então, de fato, é um mercado de microempreendedores, de pequenas empresas. Isso, e a gente tem muita dificuldade de ter acesso a crédito e a investimento devido ao porte do segmento. Né? A gente vai falar sobre o que a gente dialoga com o Ministério do Turismo, com a Embratur, com o Ministério da Economia mais à frente, mas aqui fica muito claro que o segmento de fato é de microempreendedores e pequenos empresários. O segmento aumentou, a pandemia deu uma chacoalhada no mundo, porém, é interessante vocês entenderem que durante a pandemia, cerca de 30% dos empresários da aberta bateram seus recordes de faturamento. Durante a pandemia, eles bateram seus recordes de faturamento. Por quê? Porque trabalhavam com qualidade, com segurança, com sustentabilidade, com cuidado, com zelo, com gestão de riscos nas atividades. O turista que antes viajava para fora não pôde mais viajar para fora e teve que viajar pelo Brasil. E aí ele decidiu conhecer o Brasil de fato. A gente teve destinos que se tornaram muito mais conhecidos devido à pandemia e os empresários que trabalham dentro dessas diretrizes acabaram sim tendo muitas oportunidades durante a pandemia. A gente também teve um aumento significativo na visitação das unidades de conservação. Em 2021 foram 16 milhões de visitantes nas unidades de conservação do ICMBio. Em 2019 foram 10 milhões. A gente deu um salto em 2 anos significativo. Isso é muito bom, mas também é muito preocupante. Pode passar, por favor? Porque a gente não quer que essas cenas como essas aconteçam. Tudo isso aqui é no Rio de Janeiro.
Tá? A gente tem mais de 100 pessoas aqui numa trilha, um guiamento. A gente tem uma criança pendurada no pescoço de um homem que está segurando uma corda na Pedra da Gávea. A gente tem a fila de final de semana na Pedra da Gávea, e isso é o resultado do aumento do fluxo de visitantes e da falta de ordenamento nas unidades de conservação. Eu cito muito unidade de conservação. O Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, que a maioria das práticas de atividades de ecoturismo e turismo de aventura ocorrem em unidades de conservação nacional, estadual e municipal. Fora do Rio, a gente tem os parques privados, né, que possuem seu próprio ordenamento. Quando a gente entra na esfera pública, isso dificulta. Volta no slide, por favor. E é interessante porque aí o nosso grande apoio à iniciativa da Rede Brasileira de Trilhas tem a ver com a possibilidade de a gente conseguir ordenar unidades de conservações nacionais, municipais, federais, para que elas atuem de forma contínua, de forma conjunta, e possam realizar um ordenamento da prática. A gente entende que muitas das vezes elas acabam ficando atuando de forma política, né, dentro das unidades. Então a gente acredita que a rede de trilhas veio de fato para ajudar a fazer essa governança e a resolver esse tipo de problema. Avança 2, isso. O Brasil, ele hoje tem a Lei Geral do Turismo, que é interessante vocês entenderem que é uma ferramenta que já trata sobre turismo sustentável, áreas naturais, a identidade das comunidades tradicionais, padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança na prestação de serviços. O Código de Defesa do Consumidor do Brasil, ele atrela a atividade de ecoturismo e turismo de aventura à execução baseada nas normas técnicas do segmento. Pode avançar? A ABET acredita que, através da qualificação empresarial, da qualificação profissional, da disseminação de boas práticas, a gente consegue ter uma empresa capaz de buscar a certificação. A certificação hoje no Brasil ela não é obrigatória, ela é facultativa. Por lei, ela é facultativa. A empresa não é obrigada a ter a certificação, mas ela é obrigada a seguir a norma técnica. Beleza? Mas a gente só consegue chegar nesse último ponto se a gente possuir qualificação empresarial, profissional e disseminação de boas práticas socioambientais, que foi um pouco do que os colegas citaram também nas suas apresentações anteriores. O sistema de normalização do Brasil, ele foi pioneiro no mundo. O Brasil hoje possui 42 normas técnicas que norteiam o segmento de ecoturismo e turismo de aventura. Elas permitem que a gente trabalhe com qualidade, segurança, sustentabilidade. A norma que toca, né, vamos dizer assim, todas as outras sistemas de gestão de segurança, o que a gente faz, de fato, pode ceifar vidas, machucar pessoas. Então, a gente precisa ter um sistema de gestão de segurança implementado para que as atividades ocorram com qualidade. E, de acordo com a atividade que o empresário for executar, ele tem uma norma técnica específica. Né? Então, a gente tem cavalgada, caminhada de meio do curso, cicloturismo, escalada, rapel, enfim. Hoje a gente tem um ferramental de normas que permite fazer com que o Brasil trabalhe de forma segura, com qualidade e com sustentabilidade. Essas normas fizeram parte do estudo da ISO para a construção das normas internacionais. A gente é muito orgulhoso disso, de ter podido participar, né, da construção da ISO e do fato do mundo ter bebido muito da fonte produzida aqui no Brasil com relação às normas técnicas. A normalização ela ajuda o empresário e o cliente, porque a gente consegue padronizar terminologias usadas, informações a cliente, procedimentos, produtos, requisitos construtivos, o SGS, né, Sistema de Gestão de Segurança, a competência de pessoal, a classificação de percursos. Isso tudo permite que a gente consiga fazer com que a empresa minimize o número de acidentes, de fato, preserve vidas, né? Ateste o público final com comprometimento com segurança, demonstrar um mercado de maturidade e profissionalismo. Empresas de fora só contratam empresas brasileiras se elas seguirem as normas técnicas. Quem é empresário e que quer trabalhar com isso, precisa seguir as normas. Não, infelizmente você não vai ganhar espaço no mercado. É lógico que tem que
quiser trabalhar com produtos mais qualificados, né, turistas internacionais. Ajuda a aprimorar a gestão da segurança, aumenta a competitividade dos serviços, atende a Lei Geral do Turismo, atende ao Código de Defesa do Consumidor e atende à regulamentação da LGT. Então, é fundamental que quem for empreender com ecoturismo e turismo de agricultura siga as normas brasileiras já existentes no segmento. O que a Beta faz hoje? A Beta, basicamente, hoje representa o segmento a nível nacional, dentro do Conselho Nacional de Turismo. A gente faz visitas à Embratur, que a gente também apresenta a nossa ideia de promoção turística do Brasil. A gente participa de reuniões com a CNC, que faz parte do Conselho Nacional de Turismo da CNC, e com isso a gente traz demandas como projetos de capacitação para empresários, gestores públicos, profissionais de turismo, pedido a crédito e incentivo para o segmento, promoção dos destinos de turismo de natureza, produção dos produtos e personagens do Brasil, isso muito em função da literatura. De fato, a gente pede para que a gente transforme os parques nacionais, nossos biomas, nossa fauna, nossa flora, em personagens de fato. A gente precisa fazer com que esses personagens entrem na mente das pessoas através ou de facilitações, né, para a produção de filmes, documentários, séries, novelas. A gente precisa contar as histórias desses personagens. E o Yosemite, por um acaso, fica nos Estados Unidos. As pessoas não querem ir para os Estados Unidos. A gente fala que é um turista que tem para Yosemite. E a gente precisa trazer um pouco dessa narrativa para os parques nacionais brasileiros, estaduais, municipais. Então, quando a gente toca em promoção, dois personagens nesse sentido. Combate a ilegalidade e informalidade, que no segmento de fato é algo que nos assola e nos preocupa. Apoio à promoção e eventos e pesquisa e desenvolvimento. A gente tem muito pouca pesquisa relacionada ao setor. Dentro do Conselho Nacional de Turismo, é interessante entenderem também, vocês entenderem que, um pouco antes, o Ministério do Turismo tem 20 anos. A gente teve 18 ministros. Em 20 anos, 18 ministros. É impossível manter uma política pública dessa forma. Impossível. No entanto, a equipe que está hoje no Ministério do Turismo é uma equipe extremamente competente, que está reativando o Conselho Nacional de Turismo e trabalhando em cima de câmeras técnicas e grupos de trabalho para esses assuntos aqui específicos. A Beta faz parte dessas câmeras técnicas, em que a gente traz demandas e assuntos a serem debatidos para tentar resolver esses problemas do turismo brasileiro. Então, demandas sobre legislação turística e fiscalização, segmentação, regionalização, qualificação, promoção e apoio à comercialização, turismo de eventos, turismo doméstico, sustentabilidade e ações climáticas, transportes multimodais e infraestrutura, crédito e atração de investimentos, turismo social e segurança turística. Uma pausa para a segurança turística. Talvez o Brasil seja o país que mais mata turistas do mundo. E a gente precisa, de fato, ter uma atenção demasiadamente forte com relação a isso. Não dá para a gente continuar tendo notícia de turista assassinado, de turista morto por causa de imprudência, por causa de acidente, por causa de segurança pública. A gente está jogando contra a nossa solução. A gente precisa resolver esse problema. O Brasil, ele é o único país que fala o idioma português brasileiro. Né? A gente já está longe dos hemisférios, longe dos emissores de turistas estrangeiros. A gente precisa, de fato, resolver esses problemas. O turismo só é bom quando é bom para o morador. E se não for bom para o morador, não vai ser bom para o turista. Não adianta a gente se enganar. Tudo bem, o Brasil é grande demais para entrar no buraco. Isso é um fato. Mas a gente precisa trabalhar de forma profissional e focada nas políticas públicas também para as comunidades. Seguindo. Qual é o nosso sonho? Finalizando já aqui a minha fala, o nosso sonho, na verdade, é transformar o turismo brasileiro para que ele se torne cada vez mais natural, divertido, sustentável, seguro, acessível e inclusivo. Por favor. O que a Beta faz para que tudo isso aconteça? A gente hoje tem um programa de capacitação chamado Programa SP Aquaventura, que é um programa que hoje capacita 120 escopos no estado de São Paulo, esse aqui de São Paulo, já é o turismo do estado de São Paulo, e que a Beta, junto com o SEBRAE de São Paulo, realiza capacitações para esses empresários para que eles possam
estar aptos a receber a ABNT e aí sim receber a certificação. Esse projeto já está em fase final, a gente já está conversando com o Paraná também, para poder fazer o Paraná Ecoaventura, e é um projeto que nasceu como filho, vamos dizer assim, do Aventura Segura, que foi quando originou toda essa construção de normas técnicas. A ABETA também oferece cursos online e presencial dos mais variados temas para as empresas e profissionais do turismo. Então a gente tem desde competência mínima de condutor, né, o líder, no caso, o guia, até observação de áreas, segurança, gestão de risco, como estruturar um destino turístico com segurança e responsabilidade, focado muito na gestão pública. A gente tenta trazer esses cursos para capacitar não só profissionais do turismo, mas gestores públicos. São 5.500 municípios que a gente precisa, a cada 4 anos, conversar com esses secretários, oferecer para eles oportunidades de entenderem de fato o que é o turismo. O que acontece é que numa cidade pequena do interior do Brasil, a Secretaria de Turismo é, na verdade, uma Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer, Cultura e Arte. Em 10 anos, talvez um turismólogo ocupe essa cadeira. Pode ser que seja um professor de educação física, pode ser que seja um ator, pode ser que seja um indicado político. Então a gente precisa, de fato, conversar com esses secretários para que eles entendam o que é o turismo, o que é o lugar de turismo, o que é o turismo de aventura e como que a gente desenvolve esses assuntos na região. A ABETA também tem os seus seminários e eventos de capacitação, esse é o ABETA Connect, em que a gente reúne 50 empresários da região e ficam 4 dias imersos com eles, realizando capacitações de marketing, comunicação, sobre gestão de segurança, associativismo, legislação, formalidade, e os ajuda a se conectarem de fato para que o destino trabalhe de forma unificada e possa promover e trabalhar com qualidade. Né? A gente percebe que o Brasil é muito grande e a gente tem um pouco de dificuldade de fazer com que os empresários se unam e trabalhem juntos em prol do bem comum. O ABETA Connect é um evento que nos ajuda e funciona muito bem com relação a isso. Por fim, a gente tem também o ABETA Summit, que é o Congresso Brasileiro de Aventurismo e Turismo do Aventura. É um evento que já acontece também há 20 anos. Esse ano vai ser na Casa desse Pássaro. Você já conhece esse pássaro? Isso aqui é a famosa rolinha do Planalto. É uma das 10 aves mais raras do mundo. Recentemente, a ABIN fez uma investigação porque tinha tanto turista estrangeiro que acabou por Mirim, no interior de Minas Gerais, na Serra do Espinhaço, que tinham 12 indivíduos desse aqui sendo procurados por turistas estrangeiros para fazer um lote. A ABETA vai estar nesse território. O Congresso Brasileiro vai acontecer do dia 25 a 28 de outubro, na Corrida do Espinhaço, na cidade de Grão-Mogol. Dentro do ABETA Summit, a gente tem a entrega do Prêmio Brasil Natural, que a gente premia os principais empreendedores do Brasil relacionados à sustentabilidade, qualidade, segurança, inovação. A gente tem muito network, a gente tem palestras, capacitações e muita invenção também, que não pode faltar. As palestras da ABETA Summit sempre são transmitidas ao vivo, elas estão hoje disponíveis no YouTube, os últimos 3 anos de evento estão lá no YouTube. Quem quiser também absorver um pouco dessa capacitação e do ABETA Summit é só acessar o YouTube. Bom, sigam o ABETA no Instagram. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, Vinícius. Com certeza o seu sonho também é o nosso sonho, por isso, né, a ABETA é um dos principais parceiros. A gente conta com essa parceria aqui no Brasil, né, e também que vocês proporcionem aos nossos irmãos aqui, né, os nossos parceiros em outras universidades, também os contatos com as associações em seus respectivos países. Então, muito obrigada pela sua contribuição.